Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise da obra de Benjamin West, A Morte do General Wolfe. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e já sabem que nós estamos a fazer análises de obras neoclassicistas da Grã-Bretanha. Portanto, hoje vamos continuar. O pintor de hoje é anglo-americano, portanto, ele na verdade os pais deles eram britânicos e foram para os Estados Unidos da América, que na altura era uma colónia dos britânicos, e ele nasceu nos Estados Unidos da América, mas os pais deles eram britânicos. Para além disso, ele foi estudar para a Europa. Estou a falar, claro, de Benjamin West. Assim que acabou os seus estudos, Benjamin West foi mandado para a Europa, onde acabou por se tornar um dos maiores nomes do neoclassicismo na Grã-Bretanha. Benjamin West ficou conhecido como um pintor de grandes obras históricas e mitológicas. E a obra que vamos analisar hoje é talvez uma das suas obras mais conhecidas, mais famosas. O Benjamin West é um marco muito importante na pintura neoclássica, porque ele foi o primeiro pintor americano a fazer grande sucesso na Europa e também ele foi responsável pela introdução do movimento neoclassicista nos Estados Unidos da América, porque ele recebia muitos alunos americanos no seu estúdio em Londres, que depois levavam este estilo, esta técnica, nova técnica de pintura da altura, então para o novo continente. E esta é a obra que analisamos hoje, A Morte do General Wolfe, uma obra realizada em 1770 de Benjamin West. Na verdade, esta obra retrata um acontecimento que decorreu durante a Batalha de Quebec, uma batalha que decorreu em 1759. O General Wolfe é um general britânico e o cerco do Quebec de 1759 colocava em oposição, de um lado os franceses, do outro lado os britânicos, ambos a combater pelo mesmo território. Esta obra é considerada a obra-prima do século XVIII e ajudou a estabelecer a reputação de West como um grande pintor neoclássico e uma das maiores influências na pintura norte-americana. A obra realmente fez história. Quando ela foi apresentada pela primeira vez na Royal Academy em Londres, no ano de 1771, foi uma sensação. Na verdade, também foi uma grande polémica. A obra não era do agrado de todos. Vocês vão perceber que esta obra é um marco na pintura neoclassicista e especialmente na pintura histórica, porque ela dá aqui um ponto de viragem muito, muito grande. Para aqueles que conhecem bem o movimento neoclássico, pois têm acompanhado os nossos vídeos, já sabem o que é, mas eu vou explicar com mais detalhe. Na altura, o que as pessoas gostavam e não gostavam da obra tinha a ver com a roupa. Na verdade, até aqui estávamos habituados a ver a pintura histórica em que as pessoas vestiam de forma clássica e aqui estamos a ver as pessoas com o traje que era usado na época em que a batalha foi travada. Portanto, enfim, muita gente gostou, a maior parte das pessoas gostaram, e quem ficou completamente rendido à obra de Benjamin West foi o rei de Inglaterra. Este apontou Benjamin West como pintor histórico da corte e pagou-lhe £1000 ao ano, uma pequena fortuna na altura. O rei ainda lhe encomendou um retrato real. Mas o que faz desta obra esta enorme sensação? Um dos motivos é o tema. O General Wolfe é um herói trágico do Império Britânico. Wolfe é um corajoso general que, 12 anos antes da execução desta obra, tinha derrotado os franceses no Quebec. Para os britânicos, este era o responsável por uma vitória gloriosa. Mas o seu herói, o General Wolfe, tinha morrido durante a mesma. Após esta sua morte no campo de batalha, os britânicos ficaram muito tristes e na altura em que Benjamin West apresentou a obra, muitos britânicos diziam que ele era a voz da justiça, porque foi uma injustiça ao seu general ter falecido na batalha e o West estava a colocá-lo no patamar histórico que ele merecia. Não se podemos esquecer que nesta altura as Américas eram colónias, portanto, na verdade, quando olhamos para esta obra, ela é uma aula completa de história. E temos aqui condensada a brutalidade e o caos da batalha numa única imagem. Ao fundo podemos ver os navios britânicos no rio St. Lawrence a descarregarem os soldados. Estes chegaram durante a noite e aproveitaram a escuridão para subir no penhasco ao longo do rio sem serem detectados. No fundo, vemos também detalhes da batalha final e da rendição pela madrugada dos franceses. A cena é aqui representada pelo ranger anglo-americano vestido de verde, com umas calças com contas, e ele está a apontar o dedo para o soldado britânico que corre em direção ao seu general, acenando com o seu chapéu, triunfantemente segurando a bandeira branca da trégua. Os franceses tinham-se rendido. O general francês Marquis de Joseph Montcalm
também foi gravemente ferido nesta batalha. Podemos vê-lo ao fundo, caindo do seu cavalo enquanto o dia nasce. Nesta obra temos também um pouco de geografia, o Ranger e o guerreiro nativo americano. Estes estão aqui para lembrar o espectador da obra que a batalha teve lugar nas colónias do Novo Mundo. Claro que a cena não é baseada na realidade, o que é muito comum no neoclassicismo. São imagens idealizadas. Portanto, ele pegou num período histórico, numa batalha histórica, romantizou um bocadinho as coisas, colocou ali pessoas que obviamente não estavam lá, colocou tudo a acontecer ao mesmo tempo. Temos o Wolfe a morrer de um lado, temos o Marquis a morrer do outro, temos a rendição, temos os soldados a chegarem. Portanto, condensou numa só obra todo o espaço de tempo cronológico da batalha e todas as figuras que ele achava que deviam estar ali representadas, não é? Temos os Rangers, que já representam os habitantes do Novo Mundo, portanto já não são britânicos, já são americanos. Temos os nativos, coitados, que lhes estavam a tirar as terras, mas também estão aí representados, e obviamente que as pessoas consideravam tudo isto muito exótico. Nada aconteceu da forma que está aqui a ser retratada, mas o pintor está a expressar uma ideia e não uma realidade. Claro que nesta época não existiam fotógrafos de guerra para documentar, portanto temos sempre as obras dos grandes pintores. Aqui temos o general ferido, e que obviamente se encontra rodeado dos seus oficiais mais dedicados. Isto numa batalha realmente dificilmente teria acontecido, porque provavelmente estes oficiais estariam à frente dos seus homens, estariam um pouco mais ocupados a lutar contra os franceses do que estarem ali no meio de uma enorme batalha a olhar para o seu general. Mas pronto, a nível de neoclassicismo isto era uma ideia que era muito bem aceita, que era muito bem vendida e que pronto, ficava bem, ficava bonito. Benjamin West estava aqui não para retratar a realidade, mas para criar um mito. Parte da recepção estrondosa que a obra recebeu foi o estilo usado ao pintá-lo. Benjamin West era filho de britânicos, nascido na colónia americana, e antes de chegar a Londres estudou alguns anos em Roma, porque ele era o exemplo do neoclassicismo. E aqui West aprendeu um estilo novo de pintura baseado na arte clássica. Isto é uma obra neoclássica, uma novidade também nesta época em Londres, porque o neoclassicismo é muito, muito, muito divulgado na Europa, mas não na Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é a Europa, mas pronto, não chegava às ilhas. Portanto, o neoclassicismo, na verdade, era muito forte em França e em Itália e estava-se a espalhar por outras cortes, pela Alemanha, pela Áustria, mas na Grã-Bretanha chegou um bocadinho tarde, em Portugal então chegou tardíssimo. Mas falamos disso depois lá mais para a frente. Houve muita resistência. Aqui em Londres também não havia muitos pintores neoclássicos e havia ainda menos a fazerem pintura histórica, porque a pintura histórica não era considerada o alto patamar da pintura como era nas academias francesas e nas academias italianas. Aqui era o retrato que era mais comum. Então, realmente uma pintura histórica deste género, com um tema que parecia tão querido aos britânicos, que era o seu general, e numa terra exótica, que era no Quebec, tudo isto fez com que a obra fosse recebida com muito falatório. No grupo central temos a figura do general fatalmente ferido, rodeado pelos seus soldados. As figuras, vocês reparem, são precisas, são detalhadas, as cores são claras e vibrantes. O uniforme vermelho do Wolfe destaca-se na obra. Ao fundo, pelo contrário, as cores são diluídas e as figuras são pequenas e muito menos precisas. Isto cria a ilusão da profundidade. Este é um efeito que nos remete para o baixo relevo. A composição do grupo central é uma adaptação de outras obras. A bandeira e o grupo de soldados em volta do Wolfe criam um triângulo que direciona o olhar para o rosto do general. Esta é uma composição muito típica das cenas religiosas, em especial aquelas que retratam a morte de Cristo. West usou composição que lembra o passado de uma maneira nova. Isto é o neoclassicismo. Para além do tema histórico e do estilo neoclássico, outro fator tornou esta obra um sucesso e também motivou ataques ao pintor, que são as roupas, já tínhamos falado nisso. Até aqui os personagens da pintura histórica eram retratados com um nu glorioso ou vestidos com um estilo clássico dos gregos ou dos romanos. Benjamin West, apesar de aconselhado a fazer o contrário, toda a gente lhe dizia: não, temos que ir para o nu glorioso, temos que retratar uma cena de Roma, temos que retratar uma cena mitológica de uma Eneida, de uma Ilíada. Ele disse: não, vou fazer as coisas da minha maneira. E optou por cortar com a tradição e pintou os soldados nos seus uniformes militares. Foi uma decisão ousada e gerou uma enorme controvérsia e debate na sociedade britânica. O povo, no entanto, adorou esta dose do real na arte e a pintura histórica, depois desta obra, nunca mais foi a mesma. Porque a partir daqui os pintores libertaram-se destas amarras que era que fazer um tema histórico sempre
clássico e as pessoas ou estavam com o no glorioso ou a história era passada na antiga Roma. Mesmo os retratos, as mulheres, por exemplo, retratavam sempre com os vestidos gregos, estavam na moda, mas era sempre tudo muito voltado para a roupa clássica, para os ideais clássicos. Apesar do West ser um pintor neoclassicista, ele inovou, ele colocou roupas contemporâneas numa história do passado. Portanto, é muito interessante ver esta diferença e como ele realmente alterou a ideia do que é pintura histórica. E isso faz dele um pintor interessante, inteligente e impressionante. É ou não é? E pronto, foi assim que analisámos a obra de Benjamin West, A Morte do General Wolfe. Na próxima semana vamos continuar com mais análises de obras. Gostam de Benjamin Wolfe? Eu acho que vou preparar mais algumas análises de obra dele. Ele é um pintor muito interessante. Eu já vos contei, se vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar aqui o link para vocês irem ver o vídeo sobre o neoclassicismo. Eu acho que ele é interessante a forma como as pessoas o olhavam, porque ele foi o primeiro pintor americano a fazer sucesso na Europa e era considerado ele próprio uma coisa muito exótica. As pessoas iam ver, venham ver um americano a pintar. Coitado. Mas apesar de tudo isso, ele era uma pessoa com um talento muito grande. Ele nasceu na Pensilvânia. Ele, quando chegou a Roma para ter as suas aulas, ele já era um pintor muito bom. Foi por isso que os pais o mandaram. Os pais não eram assim pobrezinhos, porque só as famílias com muito dinheiro é que mandavam os filhos para a Europa. Normalmente vinham fazer turismo, vinham fazer a La Grande Tour. Ele não, ele veio estudar, veio se aprofundar na sua profissão e ainda bem que o fez. Ele acabou por ser mais tarde nomeado diretor da Royal Academy em Londres. Ele viveu em Londres até falecer e é um dos maiores nomes do neoclassicismo da Grã-Bretanha e também dos Estados Unidos da América. E pronto, por hoje é tudo. Deixem um gosto, deixem um comentário simpático, deixem assim, se quiserem mais alguma obra dele analisada, deixem nos comentários que eu terei todo o gosto. E já sabem, para apoiar o canal podem se tornar membros do Clube Criarte, basta clicar no botão que diz subscrever, ou então, se quiserem, também podem pagar um café, também tem o link aí em baixo, ok? Por hoje é tudo, fiquem bem, vão ver muita arte neoclássica, ok? Até para a semana, sou a Sara, tchau!